Fala galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Prontos para mais uma aula de Missionários da Luz? Vamos lá então! Hoje vai ser a nossa quarta aula e nós vamos estudar o quarto capítulo que se chama Vampirismo. E o que seria isso? Você sabe o que é? Vamos lá, vamos entender que processo é esse. O vampirismo é a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Esse conceito está lá no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralba. Um outro conceito, vamos ver. O parasitismo espiritual, ou vampirismo, é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, o obsediado, levando-o à loucura ou até mesmo à morte. Essa definição está lá em Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Muito bem, então, gente, por que nós estamos falando sobre o vampirismo? Porque no capítulo anterior, André observou em alguns médiuns que tentavam se manifestar e sem sucesso, ele observou larvas de ordem inferior, larvas espirituais, lesmas espirituais, vários micro-organismos que estavam sugando a energia vital daqueles encarnados, acontecendo verdadeiramente um processo de vampirismo. Então ele ficou sem entender que novo mundo era aquele que ele não compreendia. E aí ele foi recorrer às informações de Alexandre e ele traz as explicações bem completas nesse capítulo. Então, se alguém tem alguma dúvida do que seria vampirismo, todas elas vão ser esclarecidas agora. Bom, o trabalho mediúnico termina e os médiuns um pouco chateados, porque, segundo eles, o trabalho não tinha sido proveitoso, porque eles não tinham manifestado. Mas do lado de lá, no lado espiritual, a alegria tomava conta de todo mundo, porque, de fato, o trabalho tinha sido muito bom. Muitos desencarnados haviam sido auxiliados, mesmo que não tenham se manifestado mediunicamente, mas a espiritualidade conversava com eles, aplicava passes, recolhia a energia vital dos encarnados para auxiliar os desencarnados doentes e tudo mais. E principalmente os encarnados que eles estavam foram muito beneficiados, porque todos eles estavam passando por um processo de vampirização e a espiritualidade, além de ter o cuidado com os desencarnados doentes, teve o cuidado também com os encarnados que estavam lá para trabalhar. Chegaram lá achando que, vou aqui trabalhar, vou sentar, não sei o quê, e foram os maiores beneficiados. Normalmente é dessa forma mesmo. A gente é o que mais recebe. A gente acha que está lá só dando, sendo que na verdade estamos recebendo e muito. E eles nem imaginavam, saíram de lá reclamando, achando que o trabalho tinha sido um desastre. E não foi. Muito bem. Uma informação que Alexandre traz muito interessante a respeito desse vampirismo é a questão do nosso comportamento. Por que André fica pensando assim? Porque André foi médico quando ele era encarnado e ele entendia que certas doenças eram causadas por vírus e bactérias diversas, né? Malária, dengue, enfim. Cada uma tinha o seu vírus, a sua bactéria. Só que agora ele via um grupo de micro-organismos que ele não conhecia e que ele não entendia direito a causa. E a causa era justamente a moral. Então o Alexandre explica a cólera, a intemperança, os desvios no sexo, as viciações da personalidade formam criações inferiores chamadas de larvas mentais. Nós mesmos, com esses comportamentos, criamos essas larvas mentais que são alimento de entidades infelizes. Então, eu tenho um desequilíbrio. Eu formo essas larvas mentais no meu próprio corpo. As entidades desencarnadas que estão ali, que se conectam comigo, porque é tudo uma questão de compatibilidade. As vibrações ali, se cruzam. Elas vão se alimentando daquilo. Então, olha o processo de vampirismo.
São alimento das entidades infelizes portadoras de vigoroso magnetismo animal, contaminando o meio ambiente onde quer que o responsável pela sua produção circule. Formam nuvens de bactérias variadas, obedecendo aos princípios de afinidade. Então, essas larvas que eu produzo com os meus desequilíbrios, elas vão sugando, elas são os vampiros das minhas células boas, né, do meu organismo, são os vampiros. E, além disso, tem os desencarnados que vão se afinizando com o meu comportamento, com o meu pensamento e vão sugando ainda mais a minha energia. Olha só que processo. Olha só que processo complexo, como não é uma coisa tão simples. Então, é um verdadeiro sugando as energias, um verdadeiro vampirismo mesmo. E esses encarnados que estavam ali no trabalho nem imaginavam o que estava acontecendo. Para eles, né, eles estavam sendo esquecidos pela espiritualidade, por isso que não estavam trabalhando. Quando perguntado por André, Alexandre responde da seguinte forma a respeito do vampirismo. O vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta da noite para alimentar-se do sangue dos vivos. A gente tem essa ideia, né? Vampiro, aquele com os dentinhos assim, que suga o sangue. Bom, vampiro, segundo Alexandre, é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, como eu falei, se eu estou com a minha vibração baixa, estou com desequilíbrio, produzo aquelas larvas que vão sendo os vampiros das minhas células boas. Tô com a vibração baixa, tô desequilibrada. Além disso, além dessas larvas, vão ter espíritos que vão se afinizar com isso e vão ficar perto de mim, sugando mais ainda as minhas energias. São os vampiros. Esse é um processo de vampirização e qualquer um pode sofrer ele. Basta entrar num processo de desequilíbrio espiritual, né? Não tem como, eu sempre falo isso nos cursos, né? Não tem como a gente ficar sempre bem. Não tem como. A gente não consegue, né? Aqui nessa terra, a gente não consegue ficar sempre feliz, sempre bem. O que a gente não pode deixar é isso ser a nossa rotina. E isso ser o nosso normal. Não é normal eu ficar sempre no fundo do poço, sempre pensando coisa ruim, sempre me entregando aí aos desvarios do sexo, do vício, do álcool, enfim. Isso não. Isso não. Bom, o processo de vampirização, ele não ocorre só entre desencarnados, que são os vampiros dos encarnados. Não. Não é bem assim. Nós vamos entender cada um desses processos. São 5. São 5 processos de vampirização. Vamos lá. O primeiro deles é de desencarnado para desencarnado. Um bom exemplo é o que o próprio André Luiz viveu lá no umbral. Logo lá em nosso lar, a gente vê que ele ficou no umbral um tempo e muitas entidades desencarnadas, assim como ele, eram verdadeiros vampiros que ficavam ali atormentando ele, sugando as suas energias. Então é um processo que acontece muito frequentemente. E desencarnados são vampiros de outros desencarnados também, sugando ali suas forças vitais e suas vibrações, enfim, tudo mais. Uma outra possibilidade do processo de vampirização é de um encarnado para um outro encarnado. Então, aquela pessoa que, muitas vezes até com um abraço, a pessoa está com energia tão baixa. Eu tô bem, tô tranquila, tô feliz. E aí, vem uma pessoa se aproximar de mim, aquela pessoa tá assim num pessimismo terrível. Tá super para baixo, é uma pessoa bem reclamona. E aí eu vou conversar com essa pessoa, abraço ela e tal, conversa, e depois eu saio cansada. Já aconteceu isso com vocês? Né, de encontrar com uma pessoa muitas vezes assim, que tá com a energia bem pesada, e eu saio cansada, saio até mesmo assim desanimada. Então o que aconteceu? Aquela pessoa, ela sugou minhas energias. Aquela pessoa sugou as minhas energias. Então é um processo de vampirização também. Não é que a pessoa fez por maldade. Eu vou ali sugar as energias da Camila. Acho que eu tô sem fazer nada aqui, deixa eu dar uma sugadinha ali. Não é assim, né? Muitas vezes a pessoa não tem nem
consciência do que está acontecendo, que ela precisa levar a vibração dela. É uma coisa que ocorre muitas vezes sem ela saber. Então, o processo de vampirização pode acontecer de encarnado para outro encarnado também. E muitas vezes, né, gente, nós somos os vampiros. A gente fica dando esse exemplo como se fosse a gente só sendo os sugados, e muitas vezes a gente suga as energias do outro. Às vezes não estamos numa semana boa, estamos assim, para baixo, desanimada, e vamos conversar com alguém, às vezes a pessoa também sai sem energia nenhuma depois de conversar com a gente. Pode acontecer. Podemos ser vampirinhos aí, sem querer. Bom, temos também de desencarnado para encarnado, que é um exemplo que eu já dei aqui no início, né? Eu baixo a minha vibração, e aí um espírito se afiniza com isso e pode ficar sugando minhas energias. Um outro exemplo é do encarnado para o desencarnado. Sério, Camila? Sério? Seríssimo? Temos o processo em que nós, encarnados, podemos ser vampiros de alguém desencarnado. Um bom exemplo disso, um vídeo muito interessante, inclusive do Amigos da Luz, que mostra esse processo. O nome do vídeo é O Obsessor. Não sei se vocês já viram, mas quem não viu vai ter oportunidade de ver. Dá uma olhada nesse vídeo. Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá... Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Tio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Desculpa. Então o que a gente observa é que o encarnado, absolutamente tudo que ele vivenciava, ele culpava o desencarnado, o obsessor no caso. E quantas vezes a gente não se comporta assim, né? Bati meu pé ali na quina. Mas meu obsessor hoje tá pegando no meu pé. Tá difícil hoje. E a gente fica muitas vezes assim, atraindo, sugando as energias daqueles nossos companheiros que ainda nos acompanham. Culpando por tudo. Teve uma vez um trabalho mediúnico em que um trabalhador fazia o tratamento. E, como vocês sabem, né, a pessoa fica numa sala estudando, a pessoa que está fazendo o tratamento, e numa outra sala acontece o trabalho mediúnico. Então, chama o nome da pessoa e aqueles que estão acompanhando vão manifestando. E essa pessoa tinha um obsessor, e, né, bem ferrenho e tal, foi todo aquele processo de diálogo. E, em determinado momento, ele resolveu abandonar aquilo que ele fazia, aquele comportamento, e receber ajuda, ficar ali no centro mesmo e tal, recebeu ajuda. Porém, a pessoa, né, assim,
tudo que acontecia na casa dela, ela culpava aquele obsessor, porque ela sabia que tinha um irmão que a acompanhava. Então, tudo que acontecia, quebrava um copo. Mas hoje o obsessor está terrível. E ele sentia de onde ele estava. Ele sentia que ela estava ali chamando ele constantemente. Então, ele se manifestou novamente no centro, falando, olha, eu estou tentando seguir, mas a fulana não quer deixar. E aí teve que ser conversado com ela. Olha, nem tudo é obsessor, gente. Às vezes as coisas simplesmente acontecem por nossa própria conta, por nossa culpa. Normal. Então, vamos parar de culpar os espíritos por tudo. Vamos parar de culpar os nossos obsessores, ou os que estão com a gente, ou tem um irmãozinho aqui que não me quer, não sei o quê. Vamos parar com isso, né? Não vamos ser vampiros aí dos espíritos que estão na nossa casa. Tá certo? E um outro processo de vampirização, o último, é de nós encarnados para com os animais. E nesse capítulo, Alexandre fala muito sobre isso. De como nós nos aproveitamos ali da nossa inteligência superior comparada aos animais para sugar suas energias ao máximo, fazer pratos diversos, engordar gansos para que tire determinadas pastas do fígado, do estômago, e submeter os suínos a processos dolorosos de abate e tudo mais. Ele dá vários exemplos, e realmente nós estamos caminhando para um mundo em que nós não vamos mais fazer o consumo da carne dos nossos animaizinhos, que foram colocados sob a nossa proteção para que a gente cuidasse deles. É claro que a gente vê esse consumo da carne muitas vezes como uma necessidade orgânica, mas acredito que estamos caminhando para um momento em que não vamos precisar mais, onde vamos conseguir encontrar com facilidade outros recursos para que a gente consiga se alimentar sem problema nenhum, recursos acessíveis a todos e tudo mais. Mas sim, né, fazemos o processo de vampirização com os animaizinhos também. E, gente, tudo que eu tô falando aqui, ó, tá no livro, tá bom? Não é uma opinião particular, é a opinião do Alexandre, que tá bem descrito aí nesse capítulo. Tá certo? Muito bem. Então, conseguimos entender esses processos. E tem até a parte aqui dos animaizinhos, para deixar bem claro, eu vou ler exatamente o que Alexandre nos diz. Ele fala o seguinte: a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis, sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. E aí ele fala, né, dos suínos, dos gansos. Então é um comportamento que a gente, com o passar dos anos, acredito que a gente vai abandonando, com certeza. Até porque a gente sabe que do lado de lá, num local equilibrado, nosso lar, por exemplo, não há o consumo de animais. Então, a gente vai conseguir, sim, né, sermos todos vegetarianos no futuro, se Deus quiser. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa 4ª aula. E na próxima aula, André Luiz vai ver em ação espíritos que funcionavam ali como vampiros, daqueles encarnados que não conseguiram manifestar mediunicamente. Eles estavam esperando eles lá na rua. Eles iam sair do centro. Se eles saíssem do centro com um pensamento com a vibração mais elevada, eles não iam conseguir acessá-los, esses espíritos obsessores. Mas se eles decaíssem, eles abririam brecha. E aí, será que eles vão abrir brecha ou não? O que você aposta? Estavam lá na esquina esperando eles. Eita, semana que vem, ou melhor, na próxima aula, a gente vai acompanhar isso aí, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.